Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão assistindo, então é isso. Vamos dar início aqui à apresentação do trabalho da disciplina Produção e Uso de Materiais Didáticos dos professores da professora Luciana, do professor Leonardo e do professor Diogo, né? Nós vamos estar apresentando hoje esse trabalho. E eu sou o aluno Marcelo Nascimento de Moraes Oliveira, sou aluno do doutorado em ensino da Rede Nordeste de Ensino do Polo Mossoró, do IFRN. Então vamos à nossa apresentação. Bem, o trabalho desenvolvido aqui consistiu na confecção e avaliação de um recurso educacional. O recurso educacional desenvolvido por mim foi, na verdade, uma proposta de oficina para a confecção de recursos táteis inclusivos. A justificativa para esse trabalho foi o seguinte: a disciplina de Química ela aborda conteúdos a nível atômico e por esse fato, normalmente é adotado nesta disciplina o uso de representações por meio de figuras, modelos, né, que são mais trabalhados a partir da questão visual. Né? Normalmente nós observamos nos livros didáticos, né, em alguns simuladores, essa questão do trabalho da química muito a nível visual, mas para o estudante com deficiência visual significativa, isso, na verdade, é um obstáculo. Para o estudante que não apresenta deficiência visual significativa, realmente pode ser altamente relevante ter o contato com a química dessa forma. Mas para estudantes que apresentam a deficiência visual, esse meio que é tão significativo, tão importante para os outros estudantes, para esse, né, estudante com deficiência visual, vai se tornar, na verdade, um obstáculo. Então, nós trazemos aqui essa proposta. O objetivo desse trabalho foi apresentar uma proposta de oficina pedagógica voltada para a confecção de recursos táteis para o ensino de química frente a estudantes com deficiência visual. Aqui nós trazemos algumas das fundações, né, da fundação metodológica do nosso trabalho, né? Nosso trabalho foi aqui desenvolvido com base em artigos científicos, com base também em alguns livros, né? E alguns manuais, como o manual que foi desenvolvido pelo Ministério da Educação, né? Pela Secretaria de Educação Especial, que faz parte do portal de ajudas técnicas, que ele orienta basicamente o processo de confecção de um recurso. Nós temos aí duas versões desse material, né? Desse manual, e a gente utilizou ele durante a nossa pesquisa. Também foram utilizados artigos científicos baseados em autores que trabalham a questão da confecção de recursos adaptados para estudantes com deficiência visual, certo? E nós vamos estar explorando isso no decorrer da nossa apresentação. Bem, no manual de ajudas técnicas, como nós apresentamos anteriormente, ele traz o processo de confecção de recursos embasado em algumas etapas, certo? Então a gente vai estar trazendo aqui algumas etapas que são trazidas neste manual, né? Como etapas necessárias a serem observadas e seguidas durante a confecção de um recurso adaptado para, independente da deficiência que a gente esteja trabalhando, né? Se é uma deficiência visual, auditiva. Então, primeiro, ele diz que nós temos que entender a situação que envolve o estudante, né? Escutar seus desejos, identificar características físicas, psicomotoras e observar a dinâmica do estudante no ambiente escolar. Né? Reconhecer o contexto social desse estudante também é muito importante. Então, o primeiro passo para que a gente possa
que a gente possa desenvolver um recurso adaptado é conhecer o estudante, as características dele. Obviamente, porque para que a gente consiga desenvolver um recurso adaptado para um estudante com deficiência visual, a gente primeiro tem que saber qual é o grau de deficiência visual desse estudante. Ele pode apresentar baixa visão, mas ele também pode apresentar o que? Cegueira total, né? Ele pode não ter nenhum campo visual disponível para ser acessado. Por exemplo, um aluno que tem a cegueira parcial ou a baixa visão, a gente pode adaptar uma atividade para ele modificando o tamanho da letra, né? Aumentando a letra e fazendo uso de recursos ampliados ou recursos que permitam ampliação. O aluno que apresenta a deficiência visual significativa total, a gente vai ter que buscar outros meios, certo? Então, por isso que é tão importante a gente sempre buscar compreender o nosso aluno para quem estamos desenvolvendo o recurso. Também é importante compreender o quê? O ambiente escolar. Porque quando nós vamos desenvolver um recurso, nós também temos que saber não só as características da escola, como também social do aluno. Por quê? Se nós resolvemos desenvolver um recurso para um estudante, esse recurso é um recurso acessível apenas pelo computador. Se na escola não tiver computadores, não tiver internet, esse recurso pode se tornar inacessível por conta disso também, né? Então, é sempre importante observar o estudante, o contexto social e o contexto escolar no qual ele está inserido. O segundo é gerar ideias. Essa questão de gerar ideias está associado como que a gente pretende desenvolver esse recurso. Então, a gente precisa realmente dessa tempestade de ideias para a gente pensar qual vai ser a melhor forma, qual vai ser o melhor recurso para ser desenvolvido para o aluno. Sempre é interessante considerar que durante todas as etapas da confecção do recurso, nós temos que estar sempre atentos ao estudante para o qual o recurso está sendo voltado. Então, é por isso que ele traz a questão da importância de conversar com os usuários, né? Com o estudante, com a família e com os colegas. E sempre buscar soluções existentes, né? Como assim? Aí, nessa figura, nós temos o diagrama de Linus Pauling, que já é um recurso que existe. A gente consegue encontrar ele com facilidade na internet. É um recurso adaptado, certo? Então, é interessante que a gente sempre busque também soluções existentes. Se já existe um recurso dessa natureza e eu preciso trabalhar a questão de distribuição eletrônica para os estudantes, com os estudantes, eu posso confeccionar esse recurso a partir de um observado na internet, por exemplo, certo? Então, por isso que é tão importante a questão de pesquisar materiais que podem ser utilizados. Mas também é interessante pesquisar alternativas para a confecção do objeto. Por quê? Porque se o aluno, por exemplo, se eu desenvolvo esse recurso ele está adaptado e eu faço esse recurso apenas em braille, eu tenho que conhecer sempre para quem o recurso está sendo voltado. Porque o aluno pode ter deficiência visual e não conhecer, não dominar o braille, o código braille. Consequentemente, isso tornaria esse recurso, apesar de adaptado, né, inacessível para o aluno novamente, porque ele não iria compreender o que estava apresentado ali. Então, sempre é necessário buscarmos conhecer o estudante, buscarmos conhecer as condições do estudante e a realidade dele, certo? Então, um recurso desse, para um aluno que não conhece o Braille, se esse recurso fosse totalmente em Braille, ele poderia ser inacessível, mas ele não seria totalmente inútil. Ele iria servir de inspiração, porque aí eu estou observando um recurso e se eu sei que o aluno não sabe o Braille, eu poderia reproduzi-lo, mas utilizando não só o Braille, eu poderia adaptá-lo com representações em alto relevo, fazendo contorno dos números e das letras.
Com isso, um aluno com deficiência visual poderia, através desse autorrelevo, identificar e diferenciar as letras, os números e, consequentemente, conseguir usar esse recurso, certo? Permitindo que não só o aluno com deficiência visual utilize, como os alunos que também não apresentam deficiência visual. Porque se um material desse fosse totalmente em braille, sem a representação das letras e dos números de forma gráfica, como nós observamos aí, um aluno que não tem deficiência visual significativa, ou que não tem nenhum tipo de deficiência visual, poderia não compreender o braille. Então, esse recurso ele seria acessível apenas para quem sabe o braille. Para quem não sabe, ele seria um recurso que funcionaria como barreira para uma atuação conjunta do aluno que sabe o braille e o aluno que não sabe, né? Então, é sempre interessante a gente estar utilizando em um recurso mais de uma forma de representar o que nós queremos que o aluno compreenda. Então, é interessante que muitos trabalhos eles usam exatamente essa forma. Muitos trabalhos usam o braille associado, por exemplo, ao autorrelevo, ou o braille em uma maquete, certo? Isso permitindo com que o estudante possa compreender melhor o que está sendo apresentado naquele material. Outra questão é escolher a alternativa viável. Considerando tudo que a gente viu aqui, que eu falei agora há pouco, essa alternativa viável é uma alternativa que se adapta à realidade do aluno, que se adapta às características dele, né? Considerando a necessidade a serem atendidas, questões do educador e do aluno. Considerar a disponibilidade de recursos, materiais para a construção do objeto, materiais, processos para a confecção e custos. Porque também não adianta eu querer desenvolver, por exemplo, aqui um diagrama de Linus Pauling aqui, que seja em uma impressora 3D e eu não tenho uma impressora 3D, né? Eu tenho que trabalhar também dentro das minhas possibilidades. Isso não significa que eu não possa vir a buscar meios mais avançados e mais interessantes de confeccionar esse recurso. Mas não existindo esses meios, eu não posso deixar de construir um recurso por conta das dificuldades. Eu tenho que tentar confeccionar o recurso mesmo dentro das limitações que nós observamos, certo? A quarta etapa. A quarta etapa consiste na representação da ideia por meio de desenhos e modelos. E definir os materiais, definir as dimensões do objeto e formas, medidas, peso, textura, cor e etc. Certo? Aqui eu tenho aí a figura, né? A figura foi uma figura de um diagrama que eu estou trazendo para vocês. E na cartilha ela vem detalhada como esse recurso vai ser realizado, vai ser confeccionado. Nós temos aí o diagrama, só que esse diagrama ele vai funcionar não apenas como um diagrama, mas também vai funcionar como um daqueles joguinhos que a gente mexe as peças para formar a figura final, né? Aqueles joguinhos que normalmente falta um quadradinho. Aí, a falta desse quadradinho, a gente vai movendo as outras peças até conseguir formar essa estrutura aí do diagrama, certo? Então, eu estou trazendo aí também essa questão do uso da questão do jogo, transformando um diagrama não só num objeto, no material fixo, né? No material fixo, mas também dinâmico, dinamizando, utilizando essa possibilidade de trabalhar ele na forma de um jogo também, certo? E a ideia desse recurso é trazida na cartilha. Então, o que nós também temos que observar? Que para construir o objeto para a experimentação, experimentar na situação real do uso. Ou seja, a gente realmente tem que estar testando o material. Por quê? A gente tem que testar o material para ver se realmente ele é adequado. Porque considerando a etapa 4 também, eu posso construir um material e ver, por exemplo, que ele é muito grande. Se ele for muito grande e o aluno não puder levar para casa, né? E se tiver esse intuito de levar para casa, ele não puder, está se deslocando, é um material que vai ter essa limitação.
Além de texturas, eu tenho que analisar para ver se as texturas que eu uso para representação em alto relevo realmente são adequadas ou não. Por quê? Porque se, por exemplo, eu coloco texturas muito parecidas para representar coisas diferentes, o aluno pode se confundir e, consequentemente, esse recurso não vir atingir a finalidade dele, que é se tornar uma forma de representar o que eu quero, né? Ou seja, pode trazer mais confusão do que ajudar, né, no entendimento dos conteúdos, né? Então, além dessa questão das formas, das medidas, das texturas, dessa preocupação, eu tenho que ver, o material é muito pesado. Se for muito pesado, vai ser difícil para o aluno carregar. O material é muito sensível, é tão sensível que após construir, eu nem posso levar ele de um lugar para outro que ele vai quebrar ou vai se deformar, certo? Todas essas questões, elas têm que ser analisadas na confecção de um recurso dessa natureza, certo? O próximo é avaliar o uso do objeto, que é considerar se atende o desejo da pessoa no contexto determinado. Verificar se o objeto facilitou a ação do aluno e do educador. Então, um material, quando ele está sendo confeccionado, quando a gente termina de confeccionar, tudo isso tem que ser avaliado. Certo? É por isso que a sétima etapa é acompanhar o uso. Porque após a confecção, o uso tem que ser acompanhado. Por quê? Porque o material ele pode ter uma limitação que não foi observado na primeira vez que for utilizado, nem na segunda, nem na terceira, nem no primeiro ou segundo mês de uso. Talvez o professor e o aluno com deficiência visual eles nem percebam uma limitação do recurso agora, mas um próximo aluno sim, certo? Então, é por isso que é importante sempre estar observando e sempre estar pronto para modificar o recurso de acordo com as necessidades do aluno. Às vezes, um recurso ele vai atender às necessidades de um aluno, mas não vai atender plenamente às necessidades de outro. E isso exige uma modificação desse recurso. Isso exige que ele seja atualizado, certo? É por isso que mesmo quando a gente observa um material que já existe, né, que a gente já percebe um material que existe na internet, de acordo com as necessidades do nosso aluno, aquele material ali, apesar de já ter servido para várias outras pessoas, pode não servir para ele e exigir que a gente faça algumas alterações, certo? Então, é isso. Na nossa cartilha, nós descrevemos, detalhamos todas essas etapas e trazemos um recurso que é o nosso diagrama de Linus Pauling na forma de um jogo, certo? E agora nós vamos trazer a questão da avaliação. A avaliação, nós vamos estar avaliando aqui a cartilha, certo? Então, dentro do que Kaplan traz com relação a um recurso, nós observamos aqui algumas características. O recurso ele busca conhecer o contexto pedagógico do estudante? Sim, essa cartilha é um dos princípios dela, sempre buscar conhecer as características do ambiente, não só do estudante, mas também familiar e das características, né, do ambiente escolar e do ambiente social no qual o estudante vive, para estar desenvolvendo um recurso que atenda a essas características e que seja viável dentro desses contextos. A cartilha busca conhecer os sujeitos aos quais está destinando o material? Sim, é um pré-requisito trazido na nossa cartilha e apontado pelos autores Mazzini, deliberado, né? Que um recurso ele tem que ser avaliado exaustivamente para que a gente consiga confeccionar ele da forma mais adequada possível. Busca a opinião do sujeito que serão potencialmente usuários do recurso, sim, busca sim. Não só durante o processo de confecção, mas até mesmo após a confecção, e isso de maneira indefinida, né? Porque o recurso ele pode ser útil hoje,
Ele pode ter sua usabilidade diante de um estudante e diante de outro exigir modificações. Trabalha a questão da avaliação da proposta ao longo do desenvolvimento do recurso? Sim, é um princípio, certo? Realiza uma análise da aceitabilidade do recurso, tanto pelo educador como pelo professor. É interessante que durante a confecção de um recurso é trazido na cartilha que tanto seja considerada a opinião do aluno quanto do professor, né? E atende o eixo conceitual, pedagógico e comunicacional. O conceitual, a cartilha é voltada para a construção de recursos para trabalhar os conteúdos. Então, o recurso ele tem que atender esses conteúdos. Então, ele tem que estar de acordo com a informação que vai ser passada. Ele tem que atender isso. Então, ele vai ter que atender a esse quesito. Consequentemente, ele está dentro do eixo conceitual. O eixo pedagógico. O recurso ele é trazido como um meio de não só estar servindo de apoio, mas também como forma de contribuir para o processo de aprendizagem do estudante. Então, ele deve sim seguir essa questão pedagógica. E com relação ao comunicacional, os recursos adaptados, eles são adaptados justamente para possibilitar a representação e a comunicação dos conteúdos frente aos estudantes. Então, ele tem que, de certa forma, atender esse quesito. Caso contrário, ele vai ser apenas um recurso que não vai funcionar, na verdade, né? Então, nós temos aqui algumas referências e agradeço a todos. Obrigado.